Amém? Convido os irmãos a se assentarem e a abrirmos nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Temos estudado todos os cultos da noite em sequência, capítulo a capítulo, verso a verso, o livro de 1 Reis. E hoje chegamos ao capítulo 10, vamos nos versículos 1 a 13. 1 Reis 10, de 1 a 13. Hoje é minha vez de estar com a voz meio ruinzinha, né? Foi Tarcísio no outro dia, agora sou eu. Vamos ver até onde o gás dura. Qualquer coisa o Billy vai me ajudando no gás ali, né, Billy? Vai baixando aqui, você vai aumentando aí, a gente vai compensando. 1 Reis 10, peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. E Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si, ou ficou sem ar. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Superas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. E também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor, para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali. Nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. E assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Senhor, ao considerarmos esse evento tão interessante da história do reinado de Salomão, nós pedimos que o Senhor nos ajude também a vermos e a ouvirmos como ela ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, já aconteceu de vocês irem num lugar que vocês queriam muito ir? Mas muito mesmo. Vocês pediram para o papai, pediram para a mamãe, falavam e ficavam: quanto que falta? Falta um mês, filho. Isso é quantos dias e quantas horas e minutos? E aí passam uma semana inteira e você pergunta quanto falta. E passou, na verdade, só um dia, parecia que era uma semana. E você fica com uma vontade louca e você chega lá e nem era tão legal assim. Já aconteceu isso com vocês? Pergunta depois, hoje à noite, para a mamãe e para o papai, se já aconteceu isso contigo, de você querer muito ir num lugar. E aí você chega e fala: nem foi legal, que nem eu pensava. Mas talvez já tenha acontecido o contrário também com você, criança. De você ser chamado pelos seus pais e falar: a gente vai lá na casa de fulano, ou na chácara, ou no que for. E você não estava querendo muito ir. Queria ficar em casa, vendo televisão, jogando videogame, sei lá. E aí quando você vai, você vê e fala: é o melhor dia da minha vida. Podemos vir aqui toda semana. Vamos voltar, mamãe. Quero ir de novo. Já aconteceu isso com você? Pergunta de novo, hoje à noite, pergunta para a mamãe e para o papai se já teve um dia assim. Com a gente também é assim, crianças, com os adultos. Às vezes a gente se decepciona com algum lugar. Às vezes acontece da gente fazer o maior esforço para ir conhecer uma cidade, uma praia, um restaurante. E a gente chega lá e é muito diferente do que a gente imaginava. Às vezes é até melhor, às vezes é pior. E às vezes é simplesmente diferente e surpreendente.
Às vezes, maravilhas inesperadas se mostram. Nessa semana, o Lopes me mandou uma história sensacional dizendo: isso parece coisa que você usa em sermão. De fato. E é uma história sobre um baterista da banda Rush. Já ouviu falar da banda Rush? Uma baita banda, considerado por muitos um dos maiores bateristas aí do mundo, da história. O baterista Neil Peart estava no Brasil para fazer alguns shows. Depois dos shows do Brasil, ele ia com a sua banda para a Argentina. Tinha tempo, em vez de ir de avião com o resto do conjunto, resolveu que ia de moto. Gostava de fazer suas road trips, já tinha feito algumas dessas em outras partes do mundo e falou: eu vou pegar uma moto, um amigo e vou. Assim mesmo, em vez de ir com a turma. Temos tempo. Encontrei várias matérias sobre o assunto, algumas trazem divergências dos detalhes, como são sempre essas coisas, mas eu vou ler um pouquinho para vocês. A dupla de amigos já havia viajado muitas vezes por regiões como Canadá, o México, o norte da África. E segundo o relato do Peart, em cada uma dessas jornadas algo inesperado aconteceu e que nos obrigou a mudar os planos em própria viagem. Tempo ruim, um acidente, um problema mecânico. Mas nessa viagem para a Argentina do Brasil, não tínhamos tempo de sobra. Atravessaram São Paulo e Rio de Janeiro, e ele comenta sobre várias peculiaridades das estradas brasileiras, achou que tinha muito caminhão, etc, etc. Gostou muito de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que ele descreveu como uma linda cidade colonial, aninhada na montanhosa floresta tropical do estado. Às vezes, nas jornadas, a gente encontra algo bom e inesperado mesmo. Entretanto, segundo dia de viagem, depois de passarem por Curitiba, mais de 500 quilômetros já de estradas já percorridos, o GPS de Peart e Brutus, seu amigo chamava Brutus. Se você for inventar uma viagem dessa, leva o Brutus com você, ou alguém com esse estilo. Eles estavam andando e rodando por aí, só que o problema é que o GPS começou a ficar bugado, como as crianças dizem. A região que eles estavam não estava muito bem mapeada, começaram a ficar incertos do caminho, não perceberam que o problema era no GPS, acharam que era simplesmente um problema de mapeamento. Diz o Peart, de qualquer forma, nós sabíamos que tínhamos que ir para a direção sudoeste, em direção ao Rio Uruguai, onde atravessaríamos uma ponte e assim chegaríamos na fronteira com a Argentina. Imagina, isso é tudo que você sabe. Você tem que ir para o sudoeste, vai ter uma ponte, e aí você chega na Argentina. Tá bom. Botaram na função bússola do GPS, que pelo menos apontava o ponto cardeal certo que eles tinham que seguir. Perceberam que iam por estradas de terra junto com rios, mas não tinha nenhuma tal de ponte. Até que foi escurecendo, eles se deram conta que estavam perdidos mesmo, sem saber onde estavam, em estradinhas de terra em algum pedaço de Santa Catarina. E onde a gente vai parar? Ele conta que nós tínhamos mapa de papel conosco, mas não havia nenhuma referência, não havia cidade, não havia placa, não havia pessoa para perguntar onde estávamos. E foi anoitecendo. Resolveram virar em direção norte, tentando reencontrar o asfalto de alguma maneira. O GPS estava tão maluco que mostrava que eles estavam no meio do Rio Uruguai, e não estavam no rio. Até que chegaram a uma cidadezinha chamada Itapiranga, em Santa Catarina, em que Peart e Brutus conseguiram achar o abrigo que precisavam, instruíram para eles onde estavam. Ninguém sabia ali está um dos maiores bateristas do mundo, é só um gringo perdido. Resolveram dormir num hotelzinho da cidade, o Hotel Mauá, elogiado pelo músico como comparado às hospedagens encontradas na parte rural da Áustria. Achei curiosa essa comparação. E os restaurantes de Itapiranga, Santa Catarina, comparados aos das pequenas cidades italianas. E ele lá, comendo e gostando da comida e ouvindo as músicas que tocava no rádio, pediu para um garçom anotar o nome dos artistas para ele procurar depois. Acabou se virando ali no português, ninguém falava inglês, descobriram que tinha uma balsa alternativa que dava para cruzar. Enfim, conseguiram chegar e achar o rio, e achar a ponte, e entrar para a Argentina e seguir para fazer o seu show, e fizeram em tempo. E a impressão final de Peart é: uma cidade pequena como Itapiranga não aparece nos guias turísticos. É uma cidade limpa, bonita, amigável, com bons lugares para dormir e se alimentar. Parece um milagre que nós tenhamos encontrado Itapiranga depois daquele dia cansativo, quando já escurecia. Foi como mágica. Acabou dando certo de um jeito que superava em muito o que ele esperava. Queria ter ido por um caminho, acabou encontrando amizade, comida, música, lembranças. Algo meio mágico.
e inesperado. Sabe, talvez você tenha suas histórias de viagem assim também, não tem não? Imagino que alguns de vocês tenham as suas histórias de perrengue chique, como dizem por aí. Ou então de mente explodindo, né, crianças? É muito melhor do que eu pensava. Eu sei que você tem sua conta de decepções por aí também. Eu sei que em parte isso vem das expectativas. Você ficou vendo no Instagram do povo a Fontana de Trevi, o Monte São Michel, e tinha umas fotos só dele sozinho. Você achava que você ia lá e ia ficar sozinho naquele lugar. Não sei por que você achou que ia ficar sozinho naquele lugar. Tem muita gente querendo ficar sozinha naquele lugar para fazer suas fotos. Mas o ponto é, por que o nosso coração anseia por ir ver? Por que o nosso coração não se satisfaz com ver as fotos da Fontana de Trevi ou do Monte São Michel? Ou mesmo os vídeos em 4K que a gente encontra facilmente por aí. Por que o coração quer ir ver? Por que nós estamos dispostos a arriscar a decepção, a perda do tempo, do dinheiro e do esforço, e ir em direção a coisas que nós temos uma vaga esperança de que será algo que fará os nossos corações cantarem, nossos olhos marejarem e nossa boca se encher de riso e ficarmos como quem sonha? Nós temos esse impulso no coração. E hoje nós vamos ver a história de uma mulher que seguiu esse impulso. Diante de algo que a atraía e talvez ela mesma não soubesse explicar o porquê, mas o seu coração a impelia. E a impelia na direção de Jerusalém. E olha, tinha que cruzar muito mais do que um rio com uma ponte misteriosa para chegar lá. Mas ao considerarmos a história dessa mulher e sua aventura, sua road trip, nós vamos pensar sobre nós mesmos e o que precisamos conhecer. Hoje nós veremos que o mundo há de se impressionar com o rei ungido do Senhor. E eu vou te convidar a fazer o esforço para vir conhecê-lo. Duas partes. A primeira delas é que os povos estão ouvindo acerca do ungido do Senhor que reina. Olha de novo o início do texto, versos 1 e 2. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. No último sermão nós vimos como o reino avança. Falamos sobre diversos aspectos do reinado de Salomão: comércio exterior, obras de estrutura, proteção militar, adoração organizada e aprovada, e tantas coisas envolvidas em um reino ser equipado e fortalecido para a glória de Deus. Vimos também, entretanto, que a situação era um tanto dúbia. Algumas coisas nisso estavam bastante preocupantes, outras menos, mas ainda assim meio sombreadas. E claro, com isso nós consideramos aquele que é o melhor dos reis, um rei que não tem nenhuma sombra nele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso autor hoje corta para contar sobre um episódio famoso da vida do rei Salomão, a visita da comitiva internacional da rainha de Sabá. Uma rainha de Sabá. Quem é ela? O que é Sabá? É interessante porque a Bíblia não dá o nome dela e nem se preocupa em nos dizer mais sobre essa região. É que nem o Ofir da semana passada, que apareceu hoje também. Os leitores da época provavelmente saberiam do que está falando. Lembre-se, esses textos são muito antigos. Embora preservados para nós pelo Espírito Santo, eles não foram colocados com notas de rodapé para satisfazer todas as curiosidades dos seus leitores 3.000 anos depois. Talvez seja como quando lerem nossas conversas daqui a 200 anos e falarem: eu fui lá na Chapada essa semana. Quando o brasileiro fala Chapada, ele está falando de qual Chapada? Não é Diamantina, não é Guimarães, é Veadeiros. Ou talvez vocês não saibam, vocês que chegaram na cidade mais recentemente, mas quando o brasileiro fala: hoje eu vou ao shopping, de qual shopping ele está falando? Obrigado. Park Shopping. Se for outro shopping que não o Park Shopping, aí a gente dá o nome. O terraço, o pátio, ou seja qual for o outro. Sabá. Eles sabem o que é. E chegou a notícia de que lá de Sabá veio a rainha.
Nós temos lido que Salomão fez suas viagens marítimas, que a glória de Salomão está se espalhando, passam comerciantes pela rota do comércio Babilônia-Egito. As notícias se espalham, irmãos, mesmo sem redes sociais. Você achava que só a rede social fazia espalhar as coisas? Não. E as notícias da glória do rei que está sobre Jerusalém se espalham pelo mundo. Às vezes de maneira que planejamos, às vezes de maneira que nem imaginamos. O Senhor está trabalhando. E essa rainha ouve falar de um rei glorioso lá na distante Jerusalém, um rei que foi colocado no trono por um tal de Deus Yahvé, e que dizem é o mais sábio dos homens. O que ela faz? Pega a sua turma, pega a sua comitiva, junta presentes e pega a estrada. Não tinha nem moto nem GPS, mas tinha camelo. E já tinha estrela naquela época, tá? Essa tecnologia de navegação ela é bem antiga, a tal da estrela. E ela foi com seus camelos. Camelo é um bicho fascinante, né, crianças? Vocês já viram um camelo? Assim, de perto. Eu lembro quando a gente ia passear em São Paulo, quando a gente era criança, tinha um lugar chamado Simba Safari, que nós íamos de carro e os animais vinham até o carro. E tinha um camelão que vinha, o nome dele era Humberto, e ele vinha assim, chegava e dava uma lambidona assim na janela do carro, você fazia carinho na bocona dele. Era um negócio que eu não sei porque deixavam, mas era fascinante. Camelos, muitos camelos vieram. Mas, de novo, o que é Sabá? Quem é e de onde vem? Veja, seja qual for a localização exata, e há pelo menos duas possibilidades, estamos falando de pelo menos 1.500 quilômetros de deserto para chegar até Jerusalém. A história da rainha de Sabá tem muitas lendas, a Bíblia conta bem pouco, conta meio que isso aqui mesmo, e depois a referência que temos em Mateus. Mas há muitas lendas acerca dela que vão além das escrituras, a própria história traz muitas coisas. Sabá é algo difícil de determinar com exatidão, alguns falam no Iêmen. Se você pegar depois a ponta da Península Arábica, onde tem um monte de jogador indo morar, naquela região ali, bem na pontinha, que se chama Iêmen. Crianças, dá uma olhada no mapa depois, hoje. Já mais provável seja o que hoje nós chamamos de Etiópia, inclusive os próprios etíopes insistem nisso, que fica ali a oeste do chifre da África. Já viu que tem um chifrinho assim na África? Um pouquinho para cá, para a esquerda, para quem olha. Possivelmente, Sabá era o nome de tudo isso, dos dois lados ali do mar, tanto o lado africano quanto o lado do Oriente Médio. Inclusive, se um dia você for ao nosso Memorial JK fazer um passeio, procure ali na parte dos presentes das delegações estrangeiras. Você sabe que tem isso, né? Vem delegações estrangeiras visitar o governo brasileiro, trazem um presentinho e tal. E você vai ver que interessante que os presentes dados pela delegação etíope ao governo brasileiro trazem uma estrela de Davi no presente. Por quê? Por causa dessa antiga conexão entre Israel e Sabá, ou Etiópia. Eu adoraria parar mais tempo nisso aqui, mas realmente a gente não pode. Não há tanto tempo para parar assim, nós estamos numa estrada e esse sermão já está ficando sem GPS. Vamos em frente. Há histórias fascinantes sobre a rainha, algumas cheias de aspectos sobrenaturais. Alguns falam que essa rainha seria a que a história etíope chama de Maqueda, um nome que significa grandeza. Alguns dizem que essa foi a rainha etíope que viajou até lá. Falam que a beleza dela era lendária, maior do que Helena de Troia, tá? Se Helena arrastou 1.000 navios, quantos a rainha de Sabá arrastaria? Há outras lendas de que ela teria tido um filho com Salomão. A Bíblia não fala nada disso, mas sabemos que Salomão não era fácil, então também impossível não é. Mas os livros sagrados da Etiópia contam sobre isso também. O que a Bíblia nos traz é o que nós devemos focar, é claro. E a Bíblia nos ensina que ela trouxe presentes ao rei. Camelos, comitiva, especiarias, ouro. Isso te lembra uma cena do Novo Testamento? Gente de uma terra distante indo encontrar e prestar honrarias ao rei, levando especiarias e ouro. A gente cantou música de Natal hoje, né? Vocês acharam que a banda estava enlouquecida? Foi intencional. Já começamos o Natal. Porque há similaridades entre o que se passa aqui e o que aconteceu no nascimento do nosso Senhor, quando também gente poderosa e rica de reinos distantes veio prestar suas honrarias ao rei sobre Jerusalém. Ali estava alguém, naquela manjedoura, maior do que Salomão. E interessante porque esse tema
dos povos vindo para adorar, ele aparece em muitos momentos. Nós lemos hoje no começo do culto, Isaías 60, que fala sobre as nações, inclusive Sabá, mencionada mais uma vez, levando os seus tesouros em direção a não Jerusalém, mas a Nova Jerusalém, a terra da luz num mundo de sombras. O Salmo 72, escrito pelo próprio Salomão, fala sobre tributos sendo trazidos para Jerusalém. E é maravilhoso isso, porque a glória, a sabedoria do reino e do rei estão se espalhando pelas nações. Mais cedo, nos capítulos, Irão, rei lá do norte, havia escutado e se tornou até parceiro de Salomão em negócios. E agora uma rainha não do norte, mas do sul, ouve a mesma coisa e traz os seus presentes. O verso 1 nos fala que ela testou Salomão com perguntas profundas, perguntas difíceis. No verso 3 nos é dito que Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Ou seja, ela teve uma audiência com o homem mais sábio do mundo e ele falou, vai, pergunta. Por que ela fez isso? Porque um dia chegou nessa mulher notícias de que havia um sábio sem par no mundo. E ela falou, eu preciso ver isso. Eu preciso ir conferir essa maravilha. Mas tem que atravessar o deserto, rainha. Eu sei. Mas se é verdade, vale a pena. Se é verdade o que ele é, vale a pena atravessar o deserto. Vamos ver se é isso tudo mesmo. E ela fez, irmãos, a coisa absolutamente certa. Esse mundo ouve as notícias acerca do Rei Jesus também. O mundo tem as suas questões e suas dúvidas, tem as coisas que incomodam seus corações. Talvez você que está aqui hoje seja alguém assim. Cheio de questões que te incomodam. Coisas que você adoraria que um sábio pudesse te responder. Talvez algumas questões ligadas a eventos da sua história que você lembra com grande tristeza. Talvez questões mais profundas do coração, dúvidas sinceras que você tenha e você não sabe como lidar. Esse é o jeito de lidar. Indo e querendo saber. A Bíblia nos conta sobre um dos discípulos de Jesus, um homem chamado Tomé, um dos 12. Tomé faltou à igreja bem no dia em que Jesus apareceu ressurreto. Às vezes você falta à igreja bem no dia em que algo sensacional acontece. Você ficou lá vendo o jogo daquele time ruim que você gosta. Olha aí, perdeu. Tomé perdeu a aparição de Jesus. Contaram para ele, claro, sabe quem apareceu numa reunião? O Senhor voltou dos mortos. Ele ficou meio desconfiado com aquele negócio. É bom demais para ser verdade. Só vou acreditar. Quero ver essas cicatrizes aí. Quero ver o Jesus das cicatrizes. Se eu colocar a mão, se eu enxergar, checar esse negócio aí por mim mesmo. E o que ele fez com essas dúvidas do seu coração? Ele deixou elas lá apodrecendo, infectando? Não, ele foi ver. Assim que teve oportunidade, ele foi para perto de Cristo para tratar as suas dúvidas. E ele foi bem recebido. Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão na cicatriz, vai. Pedro nos ensina, falamos sobre isso alguns meses atrás, que devemos nós, cristãos, estar preparados a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Por quê? Nós não somos Salomão, mas nós temos respostas também. Nós conhecemos esse livro e sabemos as respostas. E pessoas têm perguntas, como a rainha tinha. E talvez você seja a pessoa a quem uma dessas pessoas que não crê vai chegar e querer saber por que é assim? Por que é desse jeito? Por que Deus não? Ou por que Deus? Ou por que Cristo tinha que morrer? Será que ele ressuscitou mesmo? Perguntas, perguntas, perguntas. Seja por terem suas curiosidades, seja por nos conhecerem e verem nossas vidas, nossa família, nosso casamento, nosso uso do dinheiro, nosso cuidado com as coisas, e fala assim, muito interessante isso que você fez. Por que você fez desse jeito? Talvez tenham ouvido aqui, acolá, esforços evangelísticos e queiram saber e virão perguntar. Você tem dúvidas? Vá perguntar. Vá querer saber. Se você hoje é um Tomé, não fuja. Vá em direção ao rei e veja o que ele tem a dizer. A rainha foi lá para ver, porque, gente, se tudo isso é verdade, a gente precisa checar isso. E nós fazemos isso também nos nossos passeios.
Talvez um dia você tenha visto imagens das cataratas do Iguaçu e você fala, não é possível que é bonito desse tanto. Precisa ir lá ver. Ou talvez uma praia gloriosa na Grécia e você falou, não é possível que é bonito desse tanto. Ou talvez as cerejeiras em flor no Japão e você falou, isso existe, isso não é Photoshop? Quando e quanto para ir ver esse negócio? Ou o salário de Uyuni, ou seja, o que for, nós queremos ir ver. Você está aqui hoje, você está em dúvida acerca do Deus vivo. Você está pensativo acerca de se Jesus é tudo isso mesmo. Vá em direção a Ele para saber. Pode perguntar, Ele não tem medo de pergunta difícil, não. Às vezes a gente aqui não sabe responder, mas pode ir. Pode ir. Mesmo que tenha que ir longe. Mesmo que você não saiba bem se o que você vai encontrar irá te decepcionar ou superar o que você espera. Se será um deleite ou não. Se vai ter comida, GPS ou música boa. Pergunte ao Senhor em oração, venha a esse livro de respostas. Procure gente que é versada e sábia nesse livro, que possa te explicar. Aqui, por exemplo, tem um monte de gente, e não estou falando só dos líderes da igreja, tem um monte de gente aqui que já experimentou da graça, da sabedoria, da bondade desse Rei Jesus. As notícias chegaram em você. Se nunca tinham chegado antes, chegaram agora. E o que você vai fazer com isso? Porque o que nós estamos dizendo é que ele é maior do que Salomão, mais impressionante. Hoje estão chegando em você notícias sobre Jesus. E as notícias dizem coisas impressionantes, dizem que ele é o Filho de Deus, dizem que ele fez sinais e maravilhas, dizem que ele morreu numa cruz e que isso era o plano de Deus para nos salvar, mas dizem também que ele voltou da morte ao terceiro dia. Dizem que ele subiu aos céus, de onde virá em glória para reinar e julgar vivos e mortos. E você pode, ouvindo essas coisas, fazer como muitos fizeram, dizer, até parece. Ou você pode fazer como a rainha de Sabá, Tomé e tantos outros e falar, olha, se isso é verdade, isso muda tudo. Se isso é verdade, eu preciso checar, preciso conferir. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Talvez seja isso que a rainha tenha dito para aquela turma montada em camelo. Isso eu lembro uns 10 anos atrás, quando o Santos de Neymar foi enfrentar o Barcelona de Messi na final do Campeonato Mundial. Um dos jogadores do Santos famosamente disse, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. E acho que foi o maior show de bola que eu já vi, um 4-0 para o Barcelona, que podia ter sido 10 ou 12 facilmente. Eu acho que foi o maior show de bola que eu já vi. Talvez junto com quando o Barcelona fez 5-0 no Real Madrid, de Cristiano Ronaldo e Mourinho. Ou quando o Manchester City fez 4-0 também no Real Madrid, esse ano. Ou o Barcelona 6-2 no próprio Real Madrid. Vocês pegaram a ideia. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se Salomão é tudo isso mesmo, então. Segundo ponto, o rei que impressiona os que o buscam com sinceridade. Vamos reler aqui a partir do verso 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, o sacrifício, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou sem ar, ela ficou fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. E eu, contudo, não cria naquelas palavras. Até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Então deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo, pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor, para a casa real, como também harpas, alaúdes para os cantores.
Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. O rei impressiona os que o buscam com sinceridade. Ela veio por causa da sabedoria e ela trouxe enigmas para ele. Ah, gente, como eu queria ter estado nesse momento de ouvir os enigmas. Você não queria, não? O que será que ela perguntou para ele? Você não adoraria estar na plateia ali, quietinho, só ouvindo a rainha fazer pergunta atrás de pergunta, atrás de pergunta, e Salomão, respondendo a todas com tranquilidade. E ela ficando cada vez mais boba com o que ouvia. Por certo, perguntas que ela já havia tentado achar resposta com os sábios do seu próprio reino ou com de reinos próximos. Talvez questões que secretamente incomodavam o coração da rainha. Talvez alguns problemas filosóficos bem conhecidos e que os sábios de Sabá não tinham dado conta de resolver. E ela percebe que aquele homem realmente é tudo isso que falaram. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que tem mais. Porque ela presencia a vida do reino. Note isso. Não é só que ela se impressiona com a sabedoria do rei. Ela vê a vida do reino, do povo de Deus, e aquilo é impressionante para ela. Tudo isso junto, tudo isso, a casa que ele construiu, seu palácio maravilhoso, certamente a casa do Senhor. Falamos sobre essas construções impressionantes e cheias de significado. Ela viu o holocausto, ela certamente viu o sacrifício sendo feito, o sacrifício prescrito pelo próprio Deus e quis entender por que vocês fazem isso. Certamente ela ouviu acerca do significado do sangue substituindo e tudo que vem com isso. Ela viu a corte, ela viu os oficiais, ela viu as refeições, ela viu os servos, ela viu aquelas pessoas que passavam a vida ouvindo da sabedoria de Salomão. E tudo aquilo impressionou muitíssimo a rainha. Ela foi para ver, vamos ver se é isso tudo mesmo. E era muito mais do que ela imaginava. Ela fala isso, superou em muito o que me disseram. Ela foi achando que ia ver algo especial e foi muito mais do que ela imaginava. Ela achou comida, ela achou abrigo, ela achou sabedoria, ela achou glória. O verso 5 traduz que ela ficou fora de si. Literalmente o que é dito é que ela ficou sem ar com tudo que ela presenciou. Já aconteceu contigo? De ir ver alguma coisa, isso é tudo aquilo mesmo. E aquilo roubar o teu ar. Talvez uma vista, talvez uma pessoa, talvez um show artístico, talvez uma construção, talvez uma montanha, e aquilo rouba o teu fôlego, você esquece de respirar. Você tem que falar para você mesmo, respire, Emílio, oxigênio, olha o que está acontecendo. Tem vários lugares do mundo que eu imagino que seja assim. Eu sempre lembro do grande teólogo John Machen, dizendo que o Matterhorn, na Suíça, que ele é sempre mais impressionante do que você lembra que ele é. Não importa quão glorioso você acha que ele é na sua mente, e você já esteve lá, quando você volta lá em Zermatt, ele supera de novo o que você pensava e rouba teu fôlego. E tem lugares assim, tem pessoas assim, tem construções assim. Quem sabe um show de um grande cantor, ou do Cirque du Soleil, ou uma curva das estradas de Santos, possam arrancar o seu ar. Salomão e o seu reinado fizeram isso com a rainha. Ela se admira com o rei. Ela fala, eu precisava vir e ver, e superou. E ela fala, felizes são os teus servos. Deve ser bom ser servo desse rei. Olha que interessante uma rainha dizendo algo assim. Felizes são os que te servem. Reis não costumam pensar assim, costumam? Talvez ela olhe e pense, olha, se eu fosse uma serva desse rei, eu seria mais feliz do que sendo rainha lá em Sabá. Esse Salomão é muito maior do que aquele homem meio alheio ao jogo do poder que estudamos no começo do livro, colocado no trono muito mais por ação da sua mãe do que por sua própria ação. Mas se ele está lá é porque isso veio do Senhor. E sabe quem reconhece isso? A rainha reconhece isso. Veja, suas palavras não são apenas de admiração a Salomão e seu reino, mas de louvor a Deus. Ela passou de alguém meio cético, disposto a ver, a uma rainha totalmente deslumbrada, dando glórias ao Deus verdadeiro, ao Deus Yahvé. É o que ele indica aqui no verso 9. Bendito seja Yahvé, teu Deus, que se agradou de ti. E olha, esse Deus ama Israel.
Porque dar um rei desse para esse povo é muito amor por esse povo. Então perceba que coisa maravilhosa ela está dizendo. Ela está dizendo, feliz é a nação cujo Deus é Yahvé. Porque que nação amada. Irmãos, essa mulher se tornou crente no Deus verdadeiro. Fora da Bíblia, de novo, história, tome como tal e não como Bíblia. Nas tradições etíopes, é dito que quando ela volta ao seu país, ela abole com o culto pagão ao Deus Sol e ao Deus Lua e institui o culto ao Deus verdadeiro naquela região. A gente não sabe muito sobre isso, depois se quiser vai pesquisar. Mas a Escritura já nos diz algo impressionante. Nós lemos isso hoje no Evangelho de Mateus, que indica sim que ela foi salva. Jesus, certa vez, confrontando uma turma que se recusava a crer, Jesus disse algo muito pesado para eles. Era uma turma que via os sinais, via as maravilhas, via a glória de alguém maior que Salomão, mas se recusava a crer. Alguns vinham de longe para acusá-lo, para dizer que a obra dele era feita pelos demônios, e Jesus foi duro com eles. Jesus os chamou de raça de víboras e disse, no dia do juízo final, os ninivitas se levantarão e condenarão vocês, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. No dia do juízo final, a rainha do sul, falando dela, se levantará e condenará vocês, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Gente de vários lugares do mundo estava crendo, os perversos ninivitas ouviram a palavra do Senhor por meio do relutante profeta Jonas e creram. A rainha de Sabá veio de longe e creu. E ela vai estar, diz Jesus, lá no juízo final, contra vocês que ouvem e não creem. Ela conheceu o mero Salomão e creu no Senhor. Vocês conheceram o próprio Jesus Cristo e não creem? Ela vai estar lá no juízo final, condenando vocês. E eu pergunto para você hoje, se você crê. Você ouviu as notícias, você já ouviu sobre Cristo, você já sabe do que Ele fez. Você sabe dos seus sinais e maravilhas, você sabe dos seus milagres, você sabe da sua morte e ressurreição. Você crê? Os versos finais falam demais ainda da glória do reino, fala de navios chegando cheios de madeira de sândalo, uma madeira que era desconhecida daquela região, foi usada no templo, na arquitetura, foi usada para instrumentos musicais. Os navios de Irão não param de trazer pedras preciosas, madeira, ouro, todo tipo de coisa. A rainha fica tão impressionada que ela dá ainda mais presentes, pelo jeito ela entregou metade, né? Vou dar um pouco dos presentes aqui, se a coisa andar bem eu dou o resto. O texto nos diz que nunca houve tanta especiaria, tanta coisa preciosa no reino quanto nessa época. E ele também deu, o texto nos diz, ele também entregou presentes para ela, não só os protocolares que todo rei deveria dar para uma rainha que visita, mas além disso, o que você quiser, rainha. Gostou daquele vaso? Pode levar. Achou bonito? Leva. Isso aqui, pode levar, leva tudo que você quiser. Um reino impressionante. A oração era essa. Lembra da oração que ele fez lá na inauguração do reino, do templo? Ele fala assim, o Salomão ora ao Senhor pedindo ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orarem voltados para essa casa. Ouve tu, Senhor, nos céus, lugar da tua habitação, e faz o que o estrangeiro te pedir, a fim de que os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem, como o povo de Israel, e saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Aconteceu. E ainda está acontecendo. Ao redor do mundo, hoje mesmo, inúmeras pessoas estão indo ao templo, não o templo de Salomão, mas ao templo espiritual feito de pedras vivas, encontro do povo do Senhor, a casa do Senhor, ouvindo sobre Cristo e indo ver. E se você vem para perto de Cristo, você vai ver coisas semelhantes. Você vai ver o holocausto, um sacrifício superior ao que acontecia no templo. O sacrifício de Cristo na cruz feito de uma vez por todas. Você vai conhecer sabedoria. Paulo fala aos Colossenses que em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Salomão te impressiona?
Saiba que a diferença de Salomão para Jesus é que nem a diferença de Jó para o Senhor falando com ele desde o redemoinho e perguntando coisas impressionantes no final do livro. A grandeza do que Cristo está fazendo em seu reino, os servos de Cristo que estão sendo transformados, vocês sendo moldados à imagem de Jesus, servos que crescem na fé, no amor e na esperança, gente que se torna sal da terra e luz do mundo, iluminando e salgando um mundo vil, com palavras e ações, famílias restauradas, novas vidas. E nós, aqueles que somos felizes mesmo sem ter visto, pois cremos, nós somos os servos que o amam e que dele aprendem. Sabe, o mundo é cheio de glórias impressionantes. E hoje os seus súditos não estão mais limitados a uma minúscula região perto ali do Mediterrâneo. Nós estamos em toda parte. E todos, de alguma forma, viemos por ouvirmos. Talvez alguns tenham ouvido sobre ele desde criancinha. Cresceram ouvindo falar de Jesus. E nem lembram. Creem desde sempre. Outros foram pegos na curva da estrada da vida por um amigo, por um familiar, por uma pregação aleatória que recebeu num grupo de WhatsApp. E ouviu falar de Jesus e veio. Um dia nós o veremos. Ele disse para Tomé, bem-aventurados os que creram sem ver. E sabe, somos felizes mesmo. Nós não o vimos. Mas um dia o veremos. Se você não for dele, você o verá como um justo juiz. E junto com a rainha de Sabá, ele vai te condenar. Mas se você crer nele, você vai vê-lo como seu rei protetor. E vai ser bom. A vida é mesmo, às vezes, como uma longa viagem de moto, com amigos esquisitos, com caminhos errados, com falta de direção e alguma companhia. Temos nossos objetivos na mente, mas, na real, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Nós vamos andando e sorrindo e tentando e chorando. Nas nossas peregrinações pelo mundo, nós não chegamos em nenhum lugar assim ainda. Mas um dia chegaremos lá, povo do Senhor. Como um baterista canadense, encontraremos um povo acolhedor, boa música e comida à mesa. Vai ser melhor do que mágica. Uma terra que, mesmo que hoje você pudesse ver as prévias no Instagram e TikTok do povo, seria melhor do que você imagina. Porque a tua mente não consegue capturar, imaginar o que é um mundo sem fraturas. E a Bíblia te promete, meu caro, que se você crer nele, um dia você vai encontrá-lo. Um dia você vai cruzar também um deserto ou um rio, chame do que for. Não em direção a Jerusalém, mas em direção à Nova Jerusalém. A palavra dele garante isso. Garante que ele é maior do que Salomão. E ele é o anseio por detrás de todos os anseios. Aquele a quem seu coração busca. Vai ser parecido com isso, mas muito superior. E aí, meu caro, aí você vai ver o que é verdadeira sabedoria. Demonstrada num mundo refeito, num mundo sem pecado, uma nova cidade eterna, superior a qualquer coisa que já vimos. E você vai ver a glória do reino que ele está construindo. E você vai ver a multidão dos servos que o servem com alegria e a multidão dos anjos que o adoram. E você vai ver o holocausto do Senhor, ressurreto em carne, ainda com cicatrizes, te recebendo de braços abertos. E eu suspeito, baseado em coisas que a Bíblia fala aqui e acolá, como João dizendo que nem todos os livros do mundo dariam conta de registrar o que ele fez. Eu suspeito que o que você vai ver lá não se compara a nada que você imagina. Você vai ver a face de Deus, meu caro. Na terra de Emanuel, o que tem mais impressionante é o próprio. E eu suspeito que você, que nem a rainha, vai ficar sem fôlego, fora de si. E eu suspeito que você não vai se decepcionar. Pelo contrário, mais provavelmente você vai soar muito parecido com ela, dizendo coisas como: da tua glória, da tua sabedoria.
Não me contaram nem a metade. Oremos. Louvado seja, Senhor, pela terra de Emanuel. Terra que nos aguarda quando findar nossa jornada, nossa peregrinação pelos desertos e rios desta vida. Louvado seja, Senhor, porque chegar lá não depende de encontrarmos o caminho, chegar lá depende de ouvirmos um chamado e crermos. Tantos aqui creem, tantos aqui têm suas questões, tantos aqui ainda não sabem se vale a pena. Nós pedimos que com Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoe. Senhor, acalme o coração daqueles que já são de Cristo. Que o Senhor nos acalme com a certeza de que sempre vale a pena ser de Cristo, ainda que precisemos andar longe. E aqueles que não são, pedimos que com Teu Espírito, Senhor, abra seus corações e lhes dê o presente da fé para crerem. No nome daquele que é maior que Salomão. Amém. Vamos cantar?